Então, pessoal, continuando aqui a nossa aula sobre a organização dos seres vivos, agora nós vamos conhecer as duas modalidades de reprodução dos seres vivos, que é a reprodução sexuada e a reprodução assexuada, tá bom? Como a gente viu aí, todos os seres vivos, eles reproduzem para deixar descendentes, né? Deixar o seu material genético, perpetuar a espécie, ok? Então, essa é uma característica dos seres vivos e como eu havia dito para vocês, os seres vivos eles podem se reproduzir por duas formas diferentes, ou por reprodução assexuada ou por reprodução sexuada. Cada um desses dois grupos de reprodução tem as suas subdivisões, né? Então, tem vários tipos de reprodução assexuada que a gente vai conhecer ao longo do nosso estudo aí sobre os seres vivos, ok? E quanto à reprodução sexual, nós temos também algumas particularidades que a gente também vai ver aqui durante a aula. Primeiro, nós vamos deixar claro a diferença entre a reprodução sexuada e a reprodução assexuada, tá bom? Para vocês entenderem aí qual a diferença entre esses dois processos. Então, vamos lá para a aula. Começando, né, nós vamos falar sobre a reprodução assexuada, porque essa forma de reprodução é a mais simples. Ela é tão simples que necessita apenas de um ser vivo para reproduzir. Ah, tia, como assim? Só precisa de um ser vivo para reproduzir? Exatamente. Então, imagine uma bactéria. Bactéria é um ser vivo, né? As bactérias, elas têm vários processos de reprodução assexuada. Elas podem se reproduzir assexuadamente de diferentes formas. E nesses processos de reprodução assexuada, a bactéria, ela, por exemplo, pode se dividir em duas outras bactérias. Olha que legal. Então, não precisa de um parceiro sexual. Essa é uma das características da reprodução assexuada. Só a necessidade de um único ser vivo, não tem a necessidade de um parceiro sexual, tá bom? Então, tá aí. Primeira coisa, é mais simples do que a reprodução sexuada e só precisa de um único ser vivo para reproduzir, tá bom? Como não precisa de um parceiro sexual, não tem o envolvimento ou a participação das chamadas células reprodutoras, que são os gametas. Não tem parceiro sexual, não tem gameta, não tem fecundação, tá bom? Não existe fecundação na reprodução assexuada. Tudo isso é uma vantagem do ponto de vista reprodutivo. Eu não preciso de ninguém para reproduzir, a forma de reprodução é muito mais simples, não tenho que gastar energia para produzir gameta, então o gasto energético para reproduzir é muito menor na reprodução assexuada do que na reprodução sexuada, mas tem um porém, né? A reprodução assexuada, ela apresenta uma desvantagem, ela gera menor variabilidade genética, ou às vezes nem gera variabilidade genética. Então, o que quer dizer isso, tio? O que quer dizer variabilidade genética? Quando eu disse para vocês, né, que o processo de hereditariedade é você carregar características dos seus genitores, dos seus pais, né? Você parece com seu pai, ou com a sua mãe, ou com um avô, ou com a tia, enfim. Você parece com alguém. E isso é gerado a partir da hereditariedade, né? Que os genes passam de uma geração para outra. Beleza, tia. Já a variabilidade genética é o seguinte: você parece com seu pai ou parece com sua mãe, mas você não é idêntico. Não é idêntico ao seu pai e não é idêntico à sua mãe, né? Existe alguma coisinha diferente. Isso é gerado devido ao processo de variabilidade genética que ocorre na reprodução sexuada, o que não acontece na reprodução assexuada. Por quê? Não tem mistura de genes, não tem um parceiro sexual para eu juntar os genes, misturar e dar você, né? O ser vivo único. Então, isso é que é chamado de variabilidade genética. Como na reprodução assexuada é um único ser vivo, o filhinho gerado por esse ser vivo, né? O genitor, ele vai ser igual ao seu descendente, né? Então, o progenitor vai ser igual ao seu filhinho.
que vai acontecer? Não tem variabilidade genética, eles são idênticos. É como se fosse gêmeos idênticos em tudo, né? Na carga genética, então nas características genéticas do ser vivo. Então, como precisa de um único ser vivo, o ser vivo produzido a partir desse vai ser um clone, vai ser idêntico, o que não gera variabilidade genética, tá bom? Isso é uma desvantagem, porque os processos de variabilidade genética é que dão abertura para a evolução, tá bom? Então, se eu tiver uma característica específica, né, que me permita sobreviver num ambiente hostil, vamos dizer assim, isso é uma característica que vai gerar a evolução, tá bom? Mas se eu for idêntico àquele que não tinha aquela característica, eu vou ser extinto, né? Então, vejam aí como o processo de variabilidade genética é importante, tá bom? Isso é uma desvantagem na reprodução assexuada. Ela não gera variabilidade genética, que pode prejudicar o processo de evolução ou, por exemplo, de extinção de espécies, tá bom? Então, continuando aqui falando sobre a reprodução assexuada, né? É um tipo de reprodução que ocorre sem a conjugação de material genético. Como não tem células reprodutoras, não há gametas, não tem a conjugação, a mistura de material genético. Por isso, né, o único progenitor, um único ser vivo, se divide e gera uma cópia exata dele mesmo, ou seja, um clone, o que não gera variabilidade, genética, né? Então vejam aí outra característica aí da reprodução assexuada. Então, os seres vivos provenientes desse tipo de reprodução são geneticamente iguais ao organismo que os originou, certo? A não ser que haja um processo de mutação genética, certo? E como ele é idêntico ao seu genitor, ele é um clone, tá? Geneticamente idêntico, ele é um clone. Já a reprodução sexuada é o que nós vamos conhecer agora, as características, tá bom? A reprodução sexuada, ela é bem diferente da reprodução assexuada, certo? Porque nesse processo de reprodução tem uma troca e uma mistura de material genético entre indivíduos de uma mesma espécie. Então, imagina você foi gerado a partir do seu pai e da sua mãe. Então, o material genético do seu pai foi misturado, vamos dizer assim, né, com o material genético da sua mãe, e esses dois materiais genéticos misturados é que deu origem às suas particularidades, né, que deu origem a você, certo? Ao filho. Então, percebam como na reprodução sexuada tem uma troca e uma mistura de material genético dos genitores, né, que são os pais, e isso vai gerar, diferente da reprodução assexuada, vai gerar variabilidade genética, que é importante, de novo, para o processo de evolução e para uma possível extinção de espécies, tá bom? Pode evitar. Então, como tem uma troca de material genético, né, uma mistura de material genético, isso tem que haver, isso tem que acontecer através de células reprodutoras. Essas células reprodutoras são chamadas de gametas, que vão se juntar, né? Essas células reprodutoras, os gametas vão se juntar num processo que é chamado de fecundação. Por exemplo, na espécie humana, a fecundação é a união dos dois gametas, né? Do gameta masculino, que é o espermatozoide, e do gameta feminino, que é o óvulo. Quando há a fusão desses dois gametas para originar o indivíduo, né, o filhinho, esse processo é chamado de fecundação, tá bom? Como há uma mistura desse material genético do papai e da mamãe, dos genitores, né, através da fecundação dos gametas, o indivíduo formado, o filhinho, ele vai ser diferente dos seus genitores, ele vai ser geneticamente diferente, ele não vai ser idêntico, não vai ser um clone, mas vai ser parecido com as características dos pais, porque ele herdou, né, o material genético dos dois,
tá bom? Então, ele vai ser diferente, mas vai ser parecido. Olha que legal. Parece meio confuso, mas é a verdade. Na reprodução sexuada, o indivíduo formado a partir da reprodução sexuada, ele não é geneticamente idêntico, mas carrega características de seus genitores. Por isso, ele é parecido, semelhante a eles, tá bom? Vamos lá. Os indivíduos que surgem por reprodução sexuada assemelham-se aos pais, mas não são idênticos a eles, como eu havia falado, certo? Esse processo de reprodução, ele é bem mais complexo do que a reprodução assexuada. Porque imagina, só um ser vivo pega e se divide e dá origem a 2. Então, gera um filhinho, né? Agora, tu imagina uma reprodução sexuada, que vem um indivíduo, vem outro indivíduo, produz gameta aqui, o gameta tem que se juntar, gerar uma fecundação para dar origem ao indivíduo. É um processo de reprodução bem mais complexo, né? Gasta muito mais energia, porém, do ponto de vista genético, ele é melhor porque gera variabilidade genética, tá? Apesar de ser mais complexo, energeticamente mais custoso para o ser vivo do que a reprodução assexuada, a reprodução sexuada traz grandes vantagens para os seres vivos e é utilizado na maior parte dos seres vivos, principalmente os que estão mais no topo aí da evolução, vamos dizer assim, porque gera maior variabilidade genética, tá bom? Então, resumidamente, gente, nós vimos aí que os seres vivos eles podem se reproduzir de forma assexuada ou de forma sexuada, tá bom? Cada uma das formas de reprodução tem as suas características. A reprodução assexuada é mais simples, energeticamente menos custosa, envolve apenas um único ser vivo e o ser vivo criado a partir da reprodução assexuada é geneticamente idêntico, um clone do seu genitor, tá bom? São as características da reprodução assexuada. Já a reprodução sexuada envolve no mínimo 2 seres vivos, onde a mistura de material genético a partir da fusão de células reprodutoras, que são os gametas, num processo chamado de fecundação, gera maior variabilidade genética, mas é energeticamente mais custoso e mais complexo do que a reprodução assexuada. Então, vejam aí a diferença entre os dois processos, tá bom? Na próxima videoaula, nós vamos ver mais algumas características sobre os seres vivos, tá bom? Até a próxima!